Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras, 18h18, estamos juntos aqui, falando sobre transformação, integração da tecnologia na cadeia da construção civil. Essa área, esse segmento que nós somos tão apaixonados. Nosso objetivo é trazer conteúdo e trazer pessoas de referência do mercado imobiliário. Lógico, pessoal, mas não esqueçam, deixe de seguir, Luciano? Você vai ver, eu vou falar pra você, aqui eu não sou blogueiro não, mas tem que lembrar dessas coisas, Clique aqui no sininho aqui no YouTube, entre nas nossas redes sociais, aí Spotify, Instagram, LinkedIn, como também acesse o nosso site, cvcrm.com.br. Então, meus amigos, estamos aqui, na nossa sede em Aracaju, Sergipe, com muita paixão, com muito orgulho, e hoje estamos recebendo, eu posso dizer que um amigo. Claro. Grande meu amigo Luciano Neto, né? de longas datas. Muitos projetos. Ideias mais ainda. E se falar, ao contrário, temos que concretizar algumas. Pois é verdade. Luciano é uma referência aqui do mercado imobiliário aqui de Sergipe. Ele veio aqui nos nossos estúdios. Nossa ideia aqui, Luciano, é bater um pouco o papo sobre o mercado imobiliário, falar um pouco da importância, de pensar, de planejar, de ter sonhos, mas fazer acontecer, de executar. E eu sei que você veio aí no mercado, você vem no mercado imobiliário, você trabalha no mercado imobiliário, não apenas no imobiliário, em vários outros segmentos, hospitalares, tecnologia. Eu sei que você é um investidor aí nato de vários negócios de tecnologia. Eu sei como seus olhos brilham quando fala tecnologia. Então, um pouco dessa experiência que eu queria que você trouxesse aqui para você ver na prática. Lembrando, Luciano, que hoje a gente está em todos os estados brasileiros, com vários incorporadores. O nosso público que mais nos assiste são incorporadoras. Então, nosso objetivo é tentar trazer um pouquinho do que nós fazemos no mercado imobiliário. Obrigado, cara. Desculpe o pigarro, que eu estou meio rouco hoje, mas fala um pouquinho aí de quem é meu amigo Luciano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Fábio. Realmente, a gente tem uma relação extra-profissional, São várias Com ideias, certeza. Várias conversas. Vou dizer que até nossas conversas me deixam um pouquinho ansioso, porque a cabeça começa a viajar, a borbulhar, borbulhar. Então, assim, toda hora é alguma coisa nova que a gente pode fazer. E aí, falando um pouco da minha história no setor, minha família vem do setor de construção civil. Acho só um pouquinho mais o microfone. Não, Tá. Pode puxar ele assim. Pode falar. Minha família veio do setor de construção civil. Então, também é cliente do CV. É lá que a gente começou essa parceria. Eu, desde novo, trabalhei na construtora, na empresa família, que foi fundada por meu avô, Luciano Barreto. Passei pela área de orçamento, pela área financeira, estudei alguns outros negócios, como algumas concessões, privatizações. Então, isso foi muito bom, porque eu acabei conhecendo vários outros segmentos da construção, certo? Depois, atuei um pouco na área imobiliária da empresa, toquei a área imobiliária da empresa. E, quando a gente estava tocando a área imobiliária, eu estava tocando a área imobiliária, na época minha mãe participava, surgiu o Minha Casa Minha Vida na época. E a gente tinha a Stanza, que era uma segunda marca da CL, mas que nunca foi o foco principal. O land bank da CL hoje ele é muito mais voltado para o médio e alto padrão. E então esse sempre foi o foco da CL. Era obras públicas, alguns outros investimentos que sempre foram feitos, tipo o setor hoteleiro, e o imobiliário era muito desenvolver o land bank próprio. A CL fez algumas incorporações fora, não sei se você sabe, mas chegou até a fazer em São Paulo. Sei, em São Paulo, Salvador, muito São forte, Paulo, Salvador, Alagoas, Recife também. Então, teve vários empreendimentos aí espalhados pelo Brasil. Mas no momento que eu estava, a gente estava muito focado em Sergipe e tinha o Minha Casa Minha Vida. Já tinha o Minha Casa Minha Vida antes, que era o faixa 1, tinha o faixa 2. No momento que eu estava lá, foi criado o faixa 1,5. Então, a gente usou a marca Stanza, que era uma marca que estava lá, fazia um empreendimento ou outro, e lançamos com a marca Stanza em Caruaru, faixa 1,5, e lançamos aqui em Aracaju. Aracaju não, Sergipe, porque foi Socorro, região metropolitana aqui. E veio a pandemia em 2020, a gente estava com esses empreendimentos rodando, com a marca Stanza aí rodando com esses empreendimentos. E eu já, algum tempo atrás, já pensava em montar meu próprio negócio. E aí comecei a estudar... Tem sua história, Seguir seu rumo. Seguir pelo meu próprio caminho. Eu acho que eu me espelhei tanto em meu avô que em algum momento isso iria acontecer. Porque foi o que ele fez. Ele também seguiu... Imagino ele vai dizer, meu neto, você tem razão, seguiu o próprio caminho, é isso. Ele, no fundo, eu sei que ele tem muito orgulho disso.
Então, 2020 começou a pandemia e antes disso eu já tinha vontade de montar caminhar com minhas próprias pernas. Cheguei a estudar indústria de material de limpeza, enfim, esse foi o negócio... Olhando outros segmentos que não fossem... Outros segmentos, eu acho que esse foi o negócio mais próximo ali que eu fiquei de sair, não deu certo, acabamos não evoluindo. E veio a pandemia, eu vi que a Stanza tinha um grande potencial, o mercado estava indo bem, era um mercado que eu gostava. E assim, o que eu gostava muito da indústria de material de limpeza? Era o fato de ser uma indústria, era o fato de olhar uma linha de produção, de você trabalhar por unidade, ganho de eficiência, é um mercado muito competitivo, então o foco todo tem que ser em eficiência. E aí juntou o útil ao agradável, eu vi que dentro do setor de construção eu conseguiria usar esse mesmo pensamento no ramo imobiliário, no segmento econômico. Então, quando foi em junho de 2020, eu saí da sede da empresa Família e aí transformei a Stanza, que era uma marca do segmento econômico. Você vê bem período da pandemia. Bem período da então, pandemia. Assim... E foi engraçado que foi mais ou menos nesse período, Fábio, a gente estava bem se falando direto, porque eu falava, Fábio, não tem como, a gente precisa começar a vender esses apartamentos online. Não está dando. Foi mesmo. Tá uma burocracia. Começou um projeto na série disso. Né? Na série, foi isso mesmo. Eu falei, Fábio, contrato tem que passar pelo gerente, depois que envia para o gerente poder aprovar, mas se já está parametrizado, o cliente já pode, já está pré-autorizado ali, o cliente apertou o botão, vamos botar o cartão do cliente para ele poder pagar a entrada e depois a gente segue. Aí isso a gente estava pensando quando era o repasse futuro, né? Isso. Que a CL médio alto padrão, repasse médio alto padrão, isso. era na entrega. Aí veio o repasse na planta, que foi com a Stanza. Aí começou a dificultar um pouco, a gente deu uma travada, já não sabia muito como é que ia. Mas esse aqui é um projeto que está adormecido, que a gente sempre está falando aí e que tem boas novidades, talvez a gente fale um pouco mais na frente. E aí, enfim, em junho de 2020, eu acho que agosto mais ou menos, saí com a marca Stanza, comprei a marca Stanza do meu avô, da família. Ele me deu uma grande ajuda que ele me vendeu uns terrenos para que eu pagasse um pouquinho mais na frente. Então, me ajudou bastante com o capital de giro. E foi mais ou menos esse o começo da Stanza. A gente pegou ele tinha um salão de vendas lá, que tinha alguns apartamentos decorados. Pegamos um apartamento decorado, transformamos no escritório, era eu e mais 3 pessoas. E começamos a Stanza 2020, focado no segmento econômico, tá? Numa linha mais industrializada, ganho de eficiência. O nosso foco da Stanza é ser uma empresa mais tecnológica para o cliente. E aí, ano passado, lançamos por volta de 650 unidades. Esse ano vamos atingir aí 850, 900 unidades de lançamento. E a perspectiva é que no próximo ano a gente continue crescendo. Você é engenheiro civil de formação? Eu sou engenheiro civil de formação. Mas você nunca foi lá para a obra, desde a época da CL, então, tudo você sempre focou mais parte de gestão? Quando, em 2016, eu passei uns 6 meses em obra, que foi numa obra de viaduto. Mas, assim, eu acho que o grande aprendizado meu com obra mesmo, porque a obra é um negócio muito complexo, são vários pontos envolvidos ali. Eu acho que o grande aprendizado meu com obra foi na parte de orçamento. Foi na parte de orçamento quando eu fiquei na CL. E como a CL atua em obra pública, o orçamento cada é necessário. orçamento era um orçamento diferente. Então, você se aprofundava muito, você tinha que fazer levantamento quantitativo. Isso abriu muito a cabeça, não só para construção, como também para qualquer outro negócio que fosse estudar. E da parte de custo também, quando eu estudei indústria, eu consegui fazer um mix um pouco da forma que a indústria calculava o custo dos produtos, como a engenharia calculava. Então, isso me deu uma visão muito boa. Então, eu diria que talvez o conhecimento que eu tenho hoje da engenharia foi oriundo aí até de outros setores além da engenharia. E veja, e aí até para a gente chegar depois no bate-papo mais prático ali do dia a dia, mas o Luciano também é um triatleta, né? Tá difícil manter essa rotina. Mas o que essa atividade física ajuda aí no seu dia a dia? Disciplina? Disciplina, tá? Mas assim, o que eu mais acho legal de tanto que eu incentivo muito
todos os amigos, sempre que Tô eu converso... precisando, o Samuca toda hora diz, tá gordinho aqui, tem que ficar Sempre mais magro. Mas eu acho que o triatlon não é só o fato de você emagrecer. Não, tá? sim, sim. O triatlon, assim como qualquer outro esporte de alto desempenho, eu incentivo muito que as pessoas façam, busquem ter um pouco disso no dia a dia ou passem um período tendo essa experiência, porque ele te dá uma visão de longo prazo muito boa para que você aplique nos seus negócios, para que você aplique no seu dia a dia, para que você consiga organizar a sua rotina, tá? E você só consegue fazer isso se você tiver disciplina. Então, assim, eu até converso muito com minha mãe que eu não sei se foi coincidência ou não, mas quando eu montei a Stanza, eu também comecei a fazer triatlon. E eu tenho uma rotina muito bem estabelecida no meu dia a dia. Então, segunda, eu tenho minhas reuniões de pauta com todos os gerentes da Stanza. Hoje eu também atuo um pouco no hospital Primavera, que foi fundado por meu pai. Então, dia de terça terça e quarta ali eu tenho uma pauta com a diretoria do hospital. E para que eu conseguisse manter isso todas as semanas, sem aquela história de eu vou cancelar e vou jogar para quarta, vou jogar para quinta, o triatlo me ajudou muito. Ajudou, perfeito. Porque você não pode pular os treinos. Isso. Se você deixar de correr na segunda, você não pode correr na terça, porque quarta você vai correr, você não pode juntar 2 dias. Então, isso dá uma disciplina muito grande, dá uma disciplina de alimentação, dá uma disciplina de horário, você aprende a regular um pouco mais seus horários de dormir e de acordar. E também o seguinte, te dá uma visão muito de longo prazo. Porque quando você vai fazer uma prova, você tem que estar se preparando 6 meses a 1 ano atrás. É isso aí. E empresa, a gente lá na Stanza normalmente trabalha com 5 anos de visão e 1 ano para frente de um planejamento mais de até curto prazo. 1 ano para a gente é curto prazo lá. Então o triatlo ensinou muito. Hoje está difícil conciliar o triatlo, porque você treinar aqui em Aracaju, você tem que acordar 4h30, 4h50 da manhã. Então, pelo menos não tem frio, né? Não tem frio, mas isso eu preciso dormir 8 horas por noite. Aí tem que dormir 7 eu gosto de ler, gosto de ler. Então, à noite é o horário que eu tenho para ler algum livro. Eu comecei a ler livro, eu nunca lia livro, não tinha muita paciência. E outra coisa que o triatlo ensina, ele te ensina a ter persistência e paciência. Porque às vezes você faz uns treinos que uma coisa é você fazer o treino, mais importante. uma coisa é você fazer o treino com adrenalina e com dopamina lá em cima, que é um treino mais de explosão e um treino mais curto. Outra coisa é você passar, às vezes, 2 horas em um treino, sabendo que você pode fazer mais, mas se você fizer mais, você não vai chegar até o final. Então, isso ensina você a ter uma paciência. E aí eu comecei a ler livro, estou começando a gostar, comprei um Kindle para ler a gente digital. Tem que ler um Kindle, né? Até porque está em qualquer lugar, né? E a gente lê em papel até... contra os nossos princípios. Mas né? é porque nós ainda fomos um pouco criados no papel, né? Eu diria que sua geração, seu filho, como o meu, não vai ter como, vai ser tudo no digital. Não vai. E aí o seguinte, a rotina começou a ficar muito corrida e aí eu tive que deixar o triatlo um pouco de lado, o treino para a prova. Mas eu tento sim manter a minha rotina, porque é algo que me faz bem. É algo que me faz bem ter a rotina. Eu acho que eu sou muito mais produtivo quando eu estou incorporo uma rotina de treino do que quando eu não incorporo. Tá. E você falou, você tem praticamente muitos segmentos, até um exemplo do hospital aqui. O hospital, pessoal, quem não conhece Sergipe, é o maior hospital, um dos melhores hospitais aqui do estado de Sergipe. Então, para você ter vários negócios, sem disciplina, vai ser muito difícil você tocar, né? E vamos voltar aqui para... Você falando de sua mãe, eu me lembrei. Você sabe da história, eu já te contei, né? Acho que só para ter uns causos, assim. Quando eu fechei com sua mãe lá... A gente já conheceu sobre tanta história. Foi, essa história é muito interessante, porque ele passou 1 ano e meio para fechar com sua mãe. Ela disse, eu só fecho se você colocar... Aí eu vou levar para um cunho tecnológico já, para conversar um pouco sobre você. Só fecho se você demorou 1 ano e meio, ela entendeu o nosso valor, se integrar com o SAP, então já a visão de ecossistema que tinha, de produtividade, mas eu quero que seja instalado aqui no servidor local. Eu dei até um outro exemplo em outro podcast, lembre de assistir os nossos outros podcasts, falando da importância do cloud, de estar tudo nas nuvens. Não, mas vamos falar qual foi a época disso, porque hoje em dia... Veja, vamos falar que foi algum tempo bem lembrado, isso já tem, né? A gente aqui em Sergipe, a gente tem 10 anos de atuação, o CV nasceu aqui, temos praticamente todas as incorporadoras e sua mãe foi uma das últimas. Mas já tem isso uns 7 anos. Então, assim, não é que ela estava, não, ao contrário, porque estava no momento que ela tinha acabado de adquirir os servidores locais. Fazia sentido.
Tanto é que a gente concordou e integrou. Sim. Tanto é que nesses 3 últimos anos, ou 4, ou 3, porque a gente tem pandemia, a gente termina esquecendo, né? Quando você estava lá foi quando a gente fez a migração para o online. Online, eu lembro. A gente migrou para o online, que eu acho que foi das duas. Então, aí o que eu quero chegar nas primeiras perguntas agora de tecnologia, que eu sei que você sempre teve essa visão disruptiva, eu acho que é por causa da nossa geração. Quando você montou o Stanza, não vou dizer que você montou do zero, que já existia, mas praticamente toda a parte administrativa tecnológica veio do zero. Isso. Quais foram os seus maiores desafios e qual foi a sua maior visão que você disse, cara, eu preciso começar um negócio mais enxuto, mais tecnológico e mais inteligente possível. Então, contar um pouco dessa história que eu acho que é bem legal. Tá. Então, eu acho que... De ferramentas, principalmente, né? Eu acho que, em linhas gerais, ter começado do zero e ter um pouco essa visão tecnológica, desde novo eu gosto muito disso, de gostar de montar computador, gravar CD, eu gostava um pouco disso, programação. Então, eu acho que isso dá uma lógica. O que é que eu acho da tecnologia? Você não só... Hoje, assim, eu gosto de tecnologia, eu gosto de um iPhone novo, gosto de um computador novo, mas sem entender da tecnologia, você entender de programação, te dá uma visão de processo, te dá uma visão binária muito boa. Perfeito. Perfeito. Das coisas. Então, quando a gente foi montar a Stanza, a tecnologia foi muito aliada no sentido de a gente ter processos mais automatizados e você conseguir ter menos pessoas no escritório, mas também a visão tecnológica auxiliar você a montar o processo de uma forma mais produtiva. Então, basicamente, a gente não fez nenhuma mágica, tá? A gente se alinhou aí ao que tinha de melhor no mercado, chamamos logo vocês e Fábio, a gente tá montando, a gente precisa disso, daquilo, vamos estruturar bem a parte de leads, vamos ter uma área comercial bem enxuta, a gente precisa ter tudo bem definido no sistema. Isso é uma constante evolução, a exemplo do BI recente, isso de certa forma diminui um pouco o trabalho braçal do dia a dia para conseguir extrair algumas informações. E do outro lado, da parte de RP, gestão financeira, a gente tem um Cienge que é do mesmo grupo do CV, e assim, já são 2 ferramentas muito boas. O que a visão tecnológica nos fez ter a capacidade de extrair o melhor do sistema. Então, eu diria que os primeiros anos da Stanza foram com essa visão. Vamos usar o que o sistema entrega, vamos aprender o setor para depois a gente ter um investimento um pouco mais grosso em tecnologia, que é o que a nossa visão a partir de agora é que a gente vai acabar entrando um pouco mais. E você vê que sua essência de tecnologia, você falou uma coisa importante, e veja, você tinha SAP, né, escola SAP lá, e não vou falar se o SAP é melhor ou o Cienge é melhor, não é esse o objetivo. O objetivo é entender o seguinte, o negócio começando do zero, quanto mais online, quanto mais aberto, que eu acho que é a essência tanto do CV do Cienge, que é o aberto. Você sabe que o CV, hoje nós somos o líder do mercado, Luciano, é assim, sergipano, com muito orgulho, saímos daqui, fomos para o país inteiro, e ainda só estamos começando, mas a gente sempre teve uma cabeça de trabalhar em 5 pilares fundamentais, o pré-venda, a venda, o pós-venda, gestão, que aí eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, e no final o ecossistema, integrar. Porque como você falou, você vai investir em muitas tecnologias. Cara, muitas tecnologias você levanta a mão, eu acho que toda hora você levanta de uma, e a gente tem que ter a espinha dorsal de quê? Sim. O RP ajudar na parte financeira e engenharia, e o CRM ajudar no relacionamento com o seu cliente. O que está em volta, ele tem que integrar com a solução que exista. Isso. Tem que ter APIs para isso tudo. Então, acho que isso foi um marco seu, acho que você ter acreditado nisso tudo e o quanto te entrega de valor. E economia, né, nesse processo, né? Porque se fosse botar coisas muito parrudas, muito caras, termina viabilizando de início o seu negócio. E assim, só abrindo parênteses, eu acho que é importante ressaltar. Além dessas tecnologias serem muito mais caras, as implantações, grande parte delas não são prontas para o segmento de construção civil. Especialização. Então, você tem 2 ferramentas muito boas que são especializadas para a construção civil e que você não precisa gastar nada mais com customização. Então, isso aí já é um grande avanço, né? E para a montagem da empresa isso é importante, porque você seguindo os processos que o próprio sistema lhe obriga, te ajuda a estruturar o dia a dia, né?
E, Luciano, sabe o que a gente entrega? A gente não entrega software. A gente entrega solução para o mercado imobiliário. É isso aí. A gente integra uma metodologia, que eu acho que o objetivo até não se vê na prática aqui. Não, cara, não vamos aqui falar de software, vamos falar o que a gente consegue entregar para o mercado. E aí, Luciano, começou Stanza, então, assim, suas perspectivas, já tem quase 800 mil unidades que você falou. Você tem um sistema produtivo, como você fala, mais industrializado, eu chamaria, mais inteligente. E qual é que nos próximos passos, dos próximos anos aí, o que você acredita? Você falou de investir em tecnologia, sim, mas em alguma área específica, assim, mais na prática? Não, eu até brinco lá, né? O pessoal da empresa, eu falei, ó, a gente vai iniciar o planejamento estratégico e a minha mensagem eu acho que a gente lá tem uma essência muito digital. Em 2020, antes de eu sair da CL e criar a Stanza quanto empresa, o marketing da Stanza era Stanza é digital. E as imagens, as publicações da Stanza, ela tinha os 3 pontinhos remetendo a um site. Sim. Então, todas as publicações nossas eram assim. E foi uma grande coincidência, porque a gente começou isso mais ou menos em janeiro, fevereiro, estava tudo pronto e veio a pandemia em março. Então a gente já estava com todo o material para poder entrar com o digital. Inclusive a gente já estava numa parceria com vocês para poder todos os contratos ser pelo DocuSign. Exatamente então, isso. Foi isso. Então imagine se a gente precisasse fazer tudo isso no meio da pandemia, junto com várias outras empresas tentando se transformar em digital naquele mesmo momento. Então, no início da Stanza a gente precisou segurar um pouco os recursos e investir um pouco mais na parte produtiva, mas como nossa essência é digital, é mais voltada à tecnologia, a partir desse ano a gente tem uma meta de transformar a Stanza nas empresas com a melhor experiência do cliente do Brasil. Bacana. Tá? A gente quer ser referência em experiência do cliente, do momento da entrada até o momento final. Bacana. Na jornada de compra e na jornada quanto usuário, na comunicação ali com a empresa. E, assim, a gente sabe, o CV é um grande parceiro nisso e compra todas as nossas ideias. Isso aí. Eu sei que não é fácil comprar nossas ideias, porque toda hora são ideias diferentes, né? São várias ideias e muda para lá, muda para cá. Mas o pior é não ter ideia, mas a gente pega um e bota acontecer e faz na prática. É isso mesmo. Então, a visão nossa hoje, em termos de tecnologia, na experiência do cliente, na experiência do usuário após a entrega. E, assim, o que eu digo lá para a minha equipe, eu acho que a tecnologia nossa tem que ser voltada para isso. A nossa área de produção são tecnologias mais voltadas a novos materiais. Hoje a gente toda a nossa produção é com forma de alumínio, então a gente já tem uma produção muito azeitada. Todas as nossas equipes, elas rodam entre nossas obras, então a gente tem uma eficiência muito grande nisso. E aí eu digo, não esperem em termos de tecnologia de obra que vocês vão chegar na obra e vai ter um robô lá fazendo algum serviço. Não vai ser isso. Então a tecnologia que a gente vai aplicar vai ser uma tecnologia para a produção voltada a material, em parceria com alguns fabricantes, e para a área de cliente, onde a gente realmente tem, a nossa essência, oferecer uma tecnologia que a Stanza passe a ser uma referência no mercado imobiliário. E eu acho, Luciano, você falando isso, eu só me lembro de uma coisa, inovar, cara, inovar é fazer as mesmas coisas de maneira mais simples. Tanto que não é ter robô, não. É tanto que, junto com o CV, a gente lançou no site a avaliação de crédito. Automatizada, foi o simulador, né? Isso aí. O simulador, e depois do simulador ele já conseguia colocar com o celular as fotos dos documentos, aquilo já ia para o correspondente automático e o correspondente já enviava a avaliação de crédito. E você não sei se você sabe, isso a gente estava conseguindo fazer no próprio dia, em menos de 8 horas. Em menos de 8 horas você já conseguia aprovar. Que eu acho que é um pouco o nosso papel do CV, um papel junto com você, a gente mudar o mercado imobiliário e colocando o cliente nesse tudo. Isso. Eu estou, Luciano, visitando esse país inteiro e minha palestra chama-se O Futuro da Experiência do Cliente. A venda, muito mais do que uma venda, porque normalmente as incorporadoras ainda estão com a cabeça que assinou o contrato, acabou a relação do cara ali. Ao contrário, o início do seu ciclo é ali. E você também tem ali, eu acho que tem chat, tem inteligência. O que nós temos o desafio no mercado e tecnológico, eu diria que é mudar um pouco o mindset, mas é bom que você tenha esse mindset, que eu digo que muitas incorporadoras ainda ficam, será se vai funcionar? Será se o corretor vai usar? Será se o cliente vai usar? Vai. E comprar um imóvel, você disse que em 8 horas aí, bacana, mas ainda é muito braçal. Você compra um carro ali e sai o financiamento pronto instantaneamente.
Comprar um imóvel nesse Brasil ainda é muito difícil, mas eu acho que algumas iniciativas de ato regulatório estão melhorando muito. Exemplo do negócio do cartório. Né? MP do cartório, que já se tornou uma lei. Então, cara, isso aí já vai dar um ganho de produtividade muito grande. Os bancos já vêm abrindo, a Caixa Econômica já vem anunciando aí, né, tecnologias aplicadas para automatizar isso tudo. Então, poxa, para a experiência da compra de imóvel ser muito bacana, né? Então, e você botando o cliente sem tudo, eu acho que isso é fantástico, eu acho que é necessário e é esse tema que a gente faz em todos os lugares. Agora, voltar um pouquinho aqui para a gestão, porque você gosta muito de gestão. Sim. Ver dados, analisar. Quais são os principais KPIs, indicadores que você acompanha hoje no seu negócio? Assim, Fábio, eu acho que tem alguns de mercado que são os principais, então a gente acompanha muito as vendas líquidas, VSO, é um indicador super importante lá para a gente. Toda a parte nossa de repasse, que hoje toda a área de repasse, todo o nosso controle de repasse é feito no CV, então a gente tem todo o processo comercial ali dentro. E alguns desses indicadores atrelados aos números de leads, esses são os indicadores macros ali da área comercial, marketing que a gente acompanha. Tá? Fora isso, são indicadores mais financeiros, mas comercial e marketing a gente é muito focado no VSO, vendas e leads e conversão. Então, a gente hoje tem feito um trabalho muito grande na área de leads, muito grande na área de conversão. Todas as imobiliárias aqui, até um agradecimento às imobiliárias, porque se não fosse elas, a gente não conseguia estar evoluindo junto com o CV. Com certeza. Então, a gente criou uma parceria com as imobiliárias de definir alguns corretores para fazerem parte do Stanza Team, que seriam os corretores que iriam receber leads. Legal. E a gente tem conseguido melhorar muito a nossa conversão de leads. Você se torna um cara especialista, ele entra na roleta e aí ele termina tendo uma conversão maior. Então, a gente conseguiu ter uma conversão, nossa conversão hoje de leads, eu acho que é uma conversão acima da média do mercado. Só para você ter uma ideia, a gente tem um número aí que entre 40% e 50% das vendas, eu posso afirmar que mais de 45% das vendas, entre 45% e 50% das vendas, são de leads que estão na nossa base. Você vê do próprio cliente ou da base que você já tem lá? Da nossa base. Possa ser que na última entrada dele tenha sido por outro cadastro, mas esse cliente já estava sendo nutrido pela nossa base. Você vê. E toda a área nossa de leads é no CV. Então, por indicação sua, vocês fizeram parceria com uma empresa de estruturação de BI. Sim. Tá? A gente fez o BI da área comercial, da área de marketing, e aí está rodando perfeitamente bem. Todos esses números hoje a gente consegue, final do mês, ter reunião para acompanhar a performance por imobiliária, por corretor, como é que está a conversão, quem recebeu mais leads, quem recebeu menos, quem está vendendo muito focado em um produto, quem está conseguindo dividir um pouco as vendas. Isso tudo é bom, isso tudo facilita, isso tudo você deixa de perder tempo com aquele trabalho de buscar informação e vamos focar nos planos de ação. Até porque se for muito operacional, você não olha a divisão estratégica, não está pensando nos próximos 5 anos ainda. É isso. Você falou uma coisa boa que é o quinto pilar, que é o ecossistema, né? A gente conversava muito, Fábio, eu tenho uma dor, a minha dor é dado, que é uma dor que o mercado realmente ainda não analisa. E eu divido essa dor em 2 fases. A primeira fase é ter o dado, a segunda é interpretar esse dado. Né? Porque muitas vezes você tem um dado, mas não interpreta. E eu sempre dizia, Luciano, a gente vai arranjar uma solução que integre com o ecossistema que seja escalável e seja acessível, que eu acho que é o papel nosso, é tentar, não vou dizer democratizar, porque não, nosso objetivo é ter lucro, mas deixar isso mais possível para as incorporadoras do país inteiro. E fica legal um depoimento seu de dizer, cara, funciona, eu uso no dia a dia, e isso faz que tenha um grande diferencial no meu dia a dia. E eu te pergunto aí, então, para os próximos passos, se deixasse a gente passava o dia conversando aqui, contando nossas histórias, mas os próximos passos que tem por vir da Stanza aí. Eu sei que tem 5 anos de planejamento, mas veja, o mercado da construção civil vem aí sucessivamente crescendo, né? E com a representatividade do PIB esse ano deve terminar com 2,9, 3,4, o PIB vai terminar em 1,5, 2. Então a gente cresce muito mais com o PIB, porque eu acho que grandes incorporadores que nem vocês, que têm um índice de satisfação, um índice de confiança muito grande, eu acho que acreditando no nosso país. Então, assim, você, Luciano, quanto empresário, o que é que você disse? Quais são os próximos passos de lançamento? O que é que você acredita que vai acontecer nesse mercado aí nos próximos anos? Difícil. Próximos anos é difícil. Responder os próximos 5 anos depois de uma eleição. Né? Mas, assim, a gente está muito otimista.
Eu acho que, falando de política, aí, acabou de se eleger um presidente que a gente já sabe quais são as políticas habitacionais dele. Então, isso já deixa um pouco, nos deixa um pouco mais tranquilo, o setor como um todo. Vamos aguardar as nomeações do Ministério. Acho que após as nomeações a gente vai conseguir ter uma diretriz mais clara do que é que vai ser implantado. Mas, em linhas gerais, eu acho que o Brasil está bem equilibrado. A gente tem os juros de longo prazo, que ele vem se comportando bem, isso é muito importante para o setor. Então, a gente está bem confiante quando olha o aspecto político-econômico do Brasil. A gente teve um congresso que se elegeu aí de centro, então, se vier alguma novidade que possa colocar o sistema imobiliário em risco, eu acredito que eles consigam segurar bem. Então, estou bem otimista. E falando um pouco da Stanza, nessa linha otimista, a gente espera que nos próximos 5 anos a gente vai estar atuando em mais 3 ou 4 estados. Então, a gente acha que vai conseguir expandir bem aqui no Nordeste, mantendo essa... Então, a ideia é você sair de Sergipe mesmo? A ideia não. A próxima ano a gente já lança fora de Sergipe, tá? Mantendo essa linha nossa de eficiência, mantendo essa linha nossa de ser referência na experiência do cliente. Tá? Então, assim, eu não gosto de falar muito em números, porque você acaba se comprometendo demais. Daqui a um ano eu pego isso aqui e falo, mas era o que é isso, foi isso. Então, eu não vou falar muito em números, mas a gente quer se tornar um player de atuação regional para os próximos 5 anos. Bacana. De forma conservadora. A Stanza hoje é uma empresa com baixa alavancagem, é uma empresa muito leve, é uma empresa com muito pouco ativo. A gente quer manter essa linha de trabalho e a gente acredita que isso vai dar certo. A empresa está muito azeitada, a equipe está muito azeitada, tem muita gente jovem crescendo junto com a empresa, muita gente com vontade de fazer. Eu acho que é um segmento aí que tem, acho que entre 8 e 9 milhões, segmento econômico como um todo, né? 8, 9 milhões de déficit habitacional no Brasil. Isso. É um número que ele só vem crescendo a cada ano, ainda não conseguiu ser estancado. Isso. A gente viu esse ano o aumento um pouco de subsídio no segmento, como ajudou, que deu, mas foi um bom equilibrado, porque a gente dos 8,5 bi de subsídio que tinha, só usamos até agora por volta de 4. Então você vê, aumentou muito o volume, mas a gente está equilibrado ali em termos de orçamento. O orçamento do próximo ano é um orçamento que cabe fazer o que se tem planejado para fazer, ficar aí por volta de 350, 400 mil unidades. E a gente também atua no SBPE, 30% aí do nosso 30% volume, SBPE. 30% do nosso volume SBPE. A gente está bem seguro para os próximos anos. Como eu falei, a gente tem uma perspectiva de um juro aí mais controlado, o SBPE também acaba... Mas e para outros segmentos bem. Não? Sempre focado aí mais no popular? A gente quer ficar nesse segmento. A gente tem uma perspectiva futura de atuar em casas também. Mas como é uma produção um pouco diferente da atual nossa, hoje nossa produção ela é toda verticalizada. Quando você vai para casa, ela é mais horizontal, você tem um peso de infra um pouco maior, então isso pode mudar um pouco a dinâmica do que a gente vem trabalhando. Então a gente quer se consolidar bem na atuação vertical, expandir regionalmente, continuar sendo uma empresa leve, e aí a gente tem vários outros projetos aí que podem ser acoplados e caminhar em paralelo. E Luciano, investidor em tecnologia sempre vai ser, né? Teve uma oportunidade e você, puf. Eu gosto, tem vários amigos meus que investem em tecnologia. Tem um grande amigo aí especial, que ele tem um fundo, Caravela, o nome do fundo. Amigaço nosso, gente boníssima. Rodrigão, né? E também tem Lucas, que é sócio dele, também é um dos sócios lá da Caravela. Então, a gente sempre está trocando ideia. Eu acho o mercado interessante. Talvez muita gente não entenda o que é o segmento de tecnologia. Sim. Todo mundo acha que é só startup. Sim. Mas você também tem muitas empresas boas de economia real que são, vamos lá, uma RAP da vida. RAP é logística. É isso aí. RAP é logística, iFood é logística. E veja como cresceu. Não é isso. Então, você tem muitas empresas de economia real que são caracterizadas como startups ou tech que entram nesses fundos e que são muito boas. Então, eu acho que é um aprendizado. Essas empresas são muito eficientes, trabalham com processos mega eficientes. O marketing dessas empresas são exemplares. Fantásticos. E assim, você sabe uma coisa que eu admiro muito nas empresas de tecnologia? Elas têm um senso de partnership. Então, elas já nascem com todo mundo fazendo parte ali
Não, por mais que não seja da sociedade, mas uma cultura enraizada, trabalhando um pouco mais próximo ali de fazer o negócio crescer e que também vai ter uma participação nesse crescimento da empresa. Eu acho que isso ensinou muito ao mercado das empresas tradicionais. Sim. Tá? E o marketing também delas vem ensinando muito às empresas tradicionais. Você vê, né? Então, o investimento tem um cunho lógico de equity, de resultado, mas o quanto a gente aprende, né? A gente investir em novos negócios, como isso é marketing, tudo isso, e essa cultura de envolver o time, até porque nós não fazemos nada só, né, Luciano? Aqui a gente chama os espíritos CV maníacos, né? Você sabe? A gente se fala, oi, mas nossos times trabalham muito. A gente que é CEO, no final do dia, a gente é o que menos sabe, né? Porque cada um ali da área sabe fazer mais aquela área do que a gente. Muito mais. Então a gente só acaba conversando ali, entendendo, ouvindo a opinião e dando feedback mais. E a nossa filosofia é essa, ser um maestro, né? É um isso. Cara que toca, que tem que tocar muito lá bem. Na instância eu vou dizer que 80% das palavras finais não são minhas. É isso aí. Então eu acabo dando liberdade para que a equipe Mas eu acho que é uma visão mais de não vou dizer de jovem, que tem muita gente que tem essa visão, né? Seria preconceituoso em qualquer idade. Eu acho que é uma visão dessa forma de gestão atual, né? Eu acho que assim, hoje você tem tecnologias que você possa acompanhar muito mais o dia a dia da empresa. Opa, eu falei no início que... Mas é bom que não quebra. Isso é saúde. Óbvio. Mas é o seguinte, eu acho que... Até perdi o que eu estava falando, distraí. Falando de tecnologia e tal. Falando das pessoas, né? O quanto elas ajudam o nosso time, né? É isso. Enfim, eu acho que time é tudo, né? A empresa que não souber valorizar o time, não souber não acreditar que a importância de um time não evolui. Não evolui. Eu acho que eu vejo isso esses lá na são Stanza. os bons exemplos do seu, da gente aqui. Eu vejo isso na Stanza, eu vejo isso no hospital, principalmente. Também, né? Principalmente não, também vejo isso na série. Então, todas as empresas que eu passei, eu vejo o quanto é fundamental você ter um time alinhado e com vontade de fazer, que acredite no projeto. O time precisa acreditar no projeto. É isso aí. Precisa acreditar no projeto. Mas essa paixão de acreditar no projeto, eu acho que é um tom estratégico nosso, né? Nosso, E assim, eu digo o seguinte, você não adianta ser um empresário se você não é apaixonado pelo que você faz. Não, né? Se você não levar isso. Então, poxa, você sair do que você saiu, querer empreender só, trazer um time. Então, isso todo mundo valoriza, né? E mostrar um propósito para eles, não só financeiro. Sim. Mas qual é o real propósito da empresa? Eu acho que isso é importante. Isso, Luciano, e acho que isso é fundamental. A mesma coisa dizer, você vem entregar software, que eu já tinha falado. Não. A gente faz a realização de sonhos de muitas pessoas que compram o seu imóvel mais rápido, mais inteligente e melhor experiência. Meu amigo, foi um prazer, assim, eu diria incomensurável tê-lo aqui junto conosco. Muito obrigado, né? Fica devendo mais um almoço aí que a gente ficou de marcar. Verdade. E pode dizer que pode contar junto conosco aí para a gente transformar o mercado imobiliário, né? E sempre trazendo tecnologia, sempre trazendo novas ideias. E sinta-se que a casa aqui é tua, meu amigo. Se você quiser considerações finais aí, deixar uma mensagem aí para os incorporadores e quem estiver nos assistindo. Agradeço muito. Antes de tudo, eu acho que vamos marcar um próximo podcast daqui a um ano. Fechou. E aí vamos fazer uma promessa que eles vão ver o quanto a gente conseguiu evoluir junto com o CV. Já está marcado. Tá? Pode deixar isso anotado. Isso eu me comprometo. Excelente, que daqui a um ano a gente vai ter muita novidade aí em parceria com vocês. E que vocês vão levar para o mercado, óbvio. Mas assim, Fábio, agradecer pela recepção, parabenizar pelo CV. É um orgulho para mim, pelo fato de ser de Sergipe. Ter uma empresa de referência nacional de tecnologia. Você pode ter uma empresa de referência nacional, mas de tecnologia é muito mais difícil nascer daqui. A gente sabe que os polos de tecnologia no Brasil são em outros estados. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Mandar um abraço também para Gabriel, para Toninho. Agradecer por toda a parceria. Sempre foi um aprendizado estar com vocês. A gente sabe que pela relação pessoal, por mais que a gente tenha os chamados lá, às vezes a gente tem uns WhatsApps aqui. Então, é necessário. Aproveitar aqui para agradecer isso. Execução na prática. E é isso. Agora eu acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo mercado imobiliário, a gente tem muita coisa que evoluir. O mercado imobiliário é um mercado que ainda é arcaico. Sim. Então a gente tem muita coisa para melhorar. E amigo, você falou muito bem, assim, é um orgulho nosso também levar a bandeira de Sergipe para todo o país, e se Deus quiser lá mundo, mas eu acho que foi fundamental as imobiliárias sergipanas, os corretores sergipanos e os incorporadores sergipanos. Nos 5 primeiros anos, a gente nos acreditarmos, eu acho que
Eu acho que um acreditar no outro, acreditar nessa essência, isso foi fundamental. Eu que te agradeço, para dizer a verdade, por confiar na nossa empresa. E você sabe que é bom também estar fora daqui. Essa semana eu não te contei isso, mas essa semana eu estava em outro estado, que a gente já está prospecção de áreas lá, e a gente estava conversando com a imobiliária. E a gente estava justamente falando da parte de leads, como é que eles trabalham na parte de leads, como é que eles recebiam leads, como era o tratamento. E aí eu perguntei, aí eles me perguntaram, o que é que vocês usam lá de CRM? A gente falou CV, então estamos em casa. Aí a gente já sabe que trabalha, a gente já sabe que dá certo. Que então legal. É bom você ouvir um elogio desse. Sensacional. E a primeira pergunta que eu fiz, você conhece o Fábio? Não, hoje eu ouvi falar, é o CEO lá, eu falei, se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu faço a ponte. Que legal, então, cara, que legal. É um orgulho saber que uma empresa de Sergipe, de tecnologia, eu gosto de frisar isso, está fazendo a diferença no mercado imobiliário nacional. Isso, e por isso que o nosso podcast é aqui. A gente tem escritório em São Paulo, Florianópolis, mas eu faço questão de ter nossa originalidade aqui no dia. Meu amigo, obrigado, Fábio. Obrigado mesmo pela presença. Vocês que estão nos acompanhando, chegamos ao final do podcast com uma promessa. No final do ano estaremos aqui de novo, né, trazendo novidades. Daqui a um ano estaremos aqui de novo, falando sobre tecnologia, falando sobre integração da cadeia e o melhor, propósito, né, trazer uma transformação no mercado imobiliário. Não esqueça, você que não assistiu ainda, acompanhe nossos podcasts, né, todas as terças-feiras, 18 e 18, né, todas as terças-feiras, Luciano, 18 e 18 é 1 de líder, é 8 de infinito, para a gente sempre deixar essa bola aí em evolução constante. Então, clique aqui, siga nosso sininho no YouTube, no nosso Instagram, nas redes sociais ou no CV CRM. E fique conectado cada vez mais ao CV na prática, meu amigo. Valeu mesmo, de novo um abraço, obrigado pela presença. Até a próxima. Obrigado. Show, cara.